que eu queria estar trazendo para a nossa reflexão essa noite tem a ver com uma canção que há alguns anos se tornou um grande best-seller. Fez parte de todas as igrejas praticamente cantando essa canção, e não apenas as igrejas, mas por incrível que pareça, essa música se tornou em vários ritmos e tocadas até em boates, em shows. Foi algo impressionante. E quando eu olho para essa canção, eu consigo ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a criatividade de Deus, fazendo com que essa história pudesse adentrar em todos os cantos e guetos do nosso Brasil e também o mundo afora. Estou me referindo a uma música que deve conhecer, do Regis Danese, conhecido como Entra na Minha Casa, acho que o título é esse, né? Que conta a história de Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Virou uma música mais tocada, ganhando os primeiros lugares em rádios bem concorridas com músicas internacionais. Foi um tempo impressionante. Essa canção ganhou ritmo de pagode, de axé, de funk, virou tudo que é ritmo e foi para tudo que é lugar. Enquanto algumas pessoas ficavam, nossa, que absurdo, como pode uma música de Deus sendo tocada numa danceteria, sendo tocada num encontro profano? Eu falava, graças a Deus, louvado seja Deus, porque de uma certa maneira essa canção está ecoando em ambientes que talvez as pessoas estão tão distraídas com as suas buscas por prazer, e de repente são encontradas por uma canção que remete a respeito da fé. Eu achei maravilhoso e falei, cantem mesmo, deixa o negócio ir a solto, de preferência que o Regis Danese nem cobre direitos autorais, não sei se ele chegou a cobrar, mas deixa o negócio solto para poder pulverizar mesmo em todos os guetos. E essa canção foi baseada num texto da Bíblia, Lucas capítulo 19, que conta a história de Zaqueu, e eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Diz assim o texto, caso você queira acompanhar na projeção, ou na sua Bíblia impressa, ou aplicativo, ou apenas ouvir. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai amado, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo não nos permita a distração nesse momento, que possamos olhar para a Tua Palavra e que a Tua Palavra olhe para dentro de nós, que possamos, ao olhar para a Tua Palavra, que venhamos acompanhar o Teu Espírito nesse olhar dentro de nós, que possamos refletir na nossa vida, na nossa história, no que tem acontecido, o que nós esperamos que há de acontecer e o que talvez um dia aconteceu. Que a Tua Palavra agora venha nos desnudar, para que possamos ser revestidos de Cristo e em Cristo. No nome dEle que nós oramos, amém, amém. O que eu queria conversar com vocês é esse título: a evidência da salvação. Como que nós conseguimos evidenciar a salvação na vida de alguém? Talvez nós simplesmente nos isentamos pensando assim: quem sou eu para dizer se alguém é ou não é salvo? E talvez numa crise mais profunda a pessoa pode até dizer: eu nem sei se eu sou salvo,
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, algo precioso dito pelo próprio Jesus é que nós podemos ter certeza da salvação, não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros. E não apenas vos escolhi a mim, mas eu os designei para que vades e deis fruto. Então Jesus disse: não foi você que olhou para mim e disse, eu te quero na minha história. Fui eu que olhei para você, eu que te escolhi. Naquele tempo, dentro da cultura judaica, na verdade, os alunos, depois de qualificados a viver um rabinato, é que escolhiam quem seria o seu rabino. Eles olhavam para a escola de Shammai, olhavam para a escola de Hillel, olhavam para os grandes professores e mestres do judaísmo, e eles tomavam uma decisão: eu quero ser aluno do fulano de tal, eu quero ser um talmudim do fulano de tal. Só que agora Jesus inverte isso. Ele vai dizer: nesse meu discipulado, nessa minha relação de escolaridade da vida, que não tem apenas a ver com a questão da espiritualidade, mas que alcança todos os âmbitos da tua existência, não foi você que me escolheu, mas foi o contrário. Eu que escolhi a vós outros, eu que te escolhi para caminhar comigo, eu que te escolhi para andar comigo, eu que te escolhi para experimentar de quem eu sou. E quando eu te escolhi com propósito, não apenas para ser meu, mas para que na tua ida, na tua caminhada, você dê frutos. Então é possível sim você evidenciar na vida de uma pessoa se ela é salva ou não. Porque se Jesus disse que Ele designou para que vades e deis frutos, se Ele chamou, se Ele escolheu, Ele, pela ação do Espírito Santo dEle, vai fazer com que frutos brotem na sua vida. Esses frutos não são ações da sua parte, mas são moveres de dentro para fora, que faz com que as pessoas, ao olharem para você, consigam perceber, evidenciar que a salvação te alcançou. E o próprio Jesus disse que aqueles a quem o Pai me deu, de maneira nenhuma hão de se perder, de maneira nenhuma eu há de lançar fora. Ou seja, esses são meus, e eu irei amá-los até o fim, eu irei guardá-los até o fim. E vocês vão olhar para a vida deles e perceber a evidência da salvação na história dele ou dela. Então, se você tem dúvidas da sua salvação, tem alguma coisa errada. Mas essa certeza da salvação não pode partir apenas de uma teoria teológica. Tem alguma coisa chiando aqui? Está aqui no fundão, aqui, é o baixo. Cadê o baixista? Qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui. Então ele está dizendo o seguinte: eu, ao te salvar, não é uma salvação que você passa a acreditar de forma teórica. Você vai observar que algo de dentro para fora há de acontecer em você. Então nós temos pessoas que têm dúvidas a respeito da sua salvação. Isso é um problema. Nós temos outras que não têm dúvidas a respeito da salvação. Mas a pergunta é: como que você sabe que você é uma pessoa salva? Qual que é a evidência que você observa em si que te garante essa salvação? Aí a pessoa vem com um discurso teológico, vem com um discurso doutrinário, vem com versículos decorados. Mas porém nada disso é uma evidência de que de fato a pessoa seja salva. Aliás, em Mateus capítulo 7, Jesus se direciona aos discípulos e àqueles presentes. Ele vai dizer assim: olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou seja, há pessoas com um discurso teológico, doutrinário, bíblico, porque você declarar que Jesus Cristo é o Senhor, é a compreensão da magnitude do domínio de Deus sobre a história. Naquele tempo, você declarar que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor, referindo-se à pessoa de Deus, de Jesus, não é uma ideia de pronome de tratamento. Não é uma forma respeitosa que nós temos, o senhor, a senhora, talvez pela idade que possui ou pelo cargo que possua. Não, confessar que alguém naquele tempo era senhor, como assim os discípulos confessavam a respeito de Jesus, era uma negação da utopia e usurpação dos imperadores romanos em se considerarem deuses e senhores da vida das pessoas.
Então eles estão dizendo assim: Senhor da nossa vida não é nenhum político, Senhor da nossa vida não é nenhum sistema político, quem governa a nossa vida nem somos nós mesmos, quem governa a nossa vida é esse a quem nós chamamos de Adonai, ou dentro do contexto grego, Kyrios, o Kaiser, o Senhor. Ele é o dono da minha história. Eu não sou regido pela humanidade ou pelos reis, pelos poderosos da época, mas pelo Senhor. Aí Jesus vai dizer: nem todos que têm esse discurso correto, teologicamente falando, necessariamente têm em si a evidência da salvação. E depois ainda nós temos algo um pouco mais contundente: mas Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, falamos novas línguas, pessoas foram curadas, tantas coisas extraordinárias aconteceram em nós, através de nós. E de repente a fala de Jesus é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, na verdade eu nem sei quem vocês são. Então a pergunta é: quais são esses frutos que Jesus diz que uma pessoa salva tem? E ao ter esses frutos, isso evidencia a salvação na vida dela. E você precisa entender que não há nada mais precioso do que a salvação. Ok, quando nós alcançamos alguns objetivos, alguns planos, algumas metas, isso alegra o nosso coração. A gente fica feliz, colhe os frutos, humanamente falando. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é frágil, tudo isso se consome no tempo e no espaço. Pergunto para uma mulher que passou em frente a uma loja com aquela exposição for sale, promoção, daquele sapato que era o sonho da vida dela. E durante muito tempo foi o sonho da vida dela. O sonho dura até quando? Até ela comprar. Depois que ela pôs no pé, parece que o encanto se vai. Estou dando um exemplo com todo respeito a você, mulher, mas homem também tem essas coisas. O sonho de ter tal carro, é impressionante como dura até a hora que se tem. O sonho de fazer tal viagem, dura-se até a hora que se possui. Porque as coisas em si não têm o poder de trazer o verdadeiro contentamento que a nossa alma busca. Então a salvação, ela traz sobre você uma pacificação do ser, um apaziguamento da alma, um estado de contentamento, de satisfação, de gratidão, que o próprio Paulo vai dizer assim: eu aprendi a viver essa realidade, a experimentar e desfrutar em toda e qualquer situação. Eu sei ser exaltado, como eu sei ser humilhado. Eu sei ter muito, como às vezes não ter absolutamente nada. Porque em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo passar por tudo isso, porque aquele que me fortalece caminha comigo. Então qual que é a evidência da salvação? A história de Zaqueu vai nos ensinar isso. Não sei quantos sabem um pouquinho do contexto cultural. A cidade de Jericó, onde esse encontro vai acontecer e Jesus está passando por ela, era uma das principais cidades de Israel. Uma cidade muito rica. As pessoas que habitavam ali tinham muito dinheiro. E de repente Jesus passa por aquele lugar. E um homem chamado Zaqueu, diz o texto, chefe dos publicanos e rico. Quando a Bíblia traz uma informação em destaque de que a pessoa era rica, meu amigo, minha amiga, era rico para valer. Não é o nosso conceito de riqueza que temos hoje. Era uma pessoa extremamente abastada. E ele era rico dessa forma por causa do cargo que ele ocupava. Ele era chefe dos publicanos. Você sabe o que era um publicano naquele tempo? Roma, quando dominou Israel, para poder continuar explorando, tirando os recursos de Israel e se fortalecendo como império, simplesmente trouxe os impostos da Pax Romana. Os judeus tinham que pagar impostos, e eram impostos abusivos. Só que eles não tinham condições de fazer uma fiscalização e saber se de fato a pessoa estava pagando o imposto devido. O que Roma fez? Nomeou pessoas, escolheu pessoas, para que essas pessoas escolhessem dentre o povo os cobradores de impostos. Então, os cobradores de impostos é chamado de publicanos. Você lembra do Mateus? Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Agora você imagine só, enquanto os israelitas viviam uma situação tão precária, pós-conquista romana, enquanto muitos passavam extrema necessidade,
alguns se venderam, se corromperam a Roma para poder cobrar impostos. Então o publicano não era visto com bons olhos. O publicano era rejeitado. Ninguém passava pelo caminho do publicano. Ninguém conversava com o publicano. Ninguém ia na casa de um publicano. Entrar na casa de um publicano seria considerada nível de blasfêmia. Quanto mais sentar numa mesa e comer com um publicano. Ainda mais que a linguagem da mesa no judaísmo é uma linguagem de aceitação, de afinidade, de companheirismo, de intimidade. Então os publicanos eram tratados dessa maneira, e eram terríveis. Esse homem chamado Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era o quê? Chefe. Meu irmão, se tinha alguém que era odiado, que era considerado um anticristo, usando já um termo do Novo Testamento mais adiante, que era um demônio, que era uma personificação do mal, era um chefe dos publicanos. E aí nós temos esse chefe dos publicanos, morando numa cidade maravilhosa, em condições extraordinárias, até que ele vai ao encontro de Jesus, e percebe que tem uma multidão, e ele, por ser de baixa estatura, não consegue nem ver Jesus. Então ele corre adiante, sobe numa árvore, um sicômoro, e ali ele fica aguardando Jesus passar. E quando Jesus passa, diz o texto que Jesus o viu naquela árvore, e diz: Zaqueu, desce daí, eu quero ir na sua casa. E isso, gente, era um absurdo. Já conversar com o chefe de publicano, e agora dizer: eu quero um pernoite na sua casa, eu quero dormir na sua casa, eu quero comer na sua casa. Isso era terrível, prova que eles vão começar a dizer: não é possível aceitarmos uma situação dessa. Ele não pode ser um rabino. Como que ele senta com esse pecador? Como que ele entra na casa desse pecador? E aí nós vemos que ele desce imediatamente. E o texto é um texto no grego de uma fala muito forte. É como se ele se jogasse. É como se nada fosse mais urgente e senso de imediatismo do que descer daquela árvore e ir ao encontro de Jesus. E quando Jesus entra na casa daquele homem, nós temos ali uma cena em que o coração, ao ser tocado, a ser envolvido pela presença de Jesus, ele diz: a metade do que eu tenho, e que é muito, muito além do que eu preciso, distribua aos pobres. Pode distribuir. Naquela multidão tem muita gente que eu já oprimi, tem muita gente que precisa muito mais do que eu tenho muito, então pega a metade e dê. E depois ele ainda fala uma coisa mais ousada, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém, restituo 4 vezes mais. Essa expressão é uma expressão da lei mosaica, que quando você defrauda alguém em algo, você precisa restituir 4 vezes mais. Então esse homem conhecia a lei, conhecia a Torá. É verdade, todo judeu praticamente conhece a Torá. Todo judeu conhece a Bíblia no Antigo Testamento, porque eles são alfabetizados através da palavra de Deus. Abrindo aqui um parênteses, ou uma nota de rodapé para os mais atualizados. Alt Ctrl T. Se eles são alfabetizados na Bíblia, porque eles tinham como tradição o aprendizado oral das Escrituras, quanto mais nós, por conhecermos a palavra de Cristo, não deveríamos de alguma maneira fazer com que desde pequenininhos os nossos filhos e filhas fossem introduzidos nas Sagradas Escrituras? Por que nós não pensamos de alguma maneira em trazer a palavra de Deus como recurso pedagógico para os nossos filhos? Por que nós esperamos com que eles venham envelhecer para depois ter contato com aquilo que uma criança judia
já tinha aos 8 dias de idade, porque aos 8 dias, ou no 8º dia, era levado ao templo para ser circuncidado. Então, desde bebezinho, já tem contato com a palavra de Deus. É um povo que de fato ama o seu eterno. E nós somos tão distantes, tendo o Messias desse povo. Esse povo que sempre se preparou e proclamou a visitação do Messias. Muitos não reconhecem Jesus como Messias, mas nós que reconhecemos Jesus como Messias, nós deveríamos ser muito mais amantes da palavra, desejosos das Sagradas Escrituras, do que esse povo. E nós estamos tão distantes. E agora eu quero mostrar o porquê que nós estamos tão distantes assim. Na história de Zaqueu, existe um primeiro nível que Zaqueu está vivendo. É aquele nível que eu quero chamar de alienação. Ele tem dentro dele, na mente dele, a palavra de Deus. Mas ele se vendeu, se corrompeu para ser o chefe dos publicanos. Ele sabia que seria marginalizado por todo o povo, mas ele escolheu ser marginalizado, romper relacionamentos, perder até mesmo contato com a sua família, em função de obter tudo aquilo que ele desejava obter. Ele agora não pode mais entrar no templo, mas ele não está mais interessado em entrar no templo. Ele não pode entrar mais numa sinagoga, mas ele não está mais interessado em entrar numa sinagoga. Ele não pode ficar nem no pátio exterior, ele não está mais interessado em estar no pátio exterior. Ele agora não é mais convidado para celebrações das festas bíblicas. Ninguém o convida para uma Páscoa, para comer da ceia de Peixá. Ninguém o convida para participar da festa dos tabernáculos. Ninguém o convida para participar da festa de Pentecostes. Mas para ele, o mais importante era viver tendo o que se gostaria de ter, tendo os recursos que se pode ter, para suprir todos os desejos e prazeres do seu coração, mesmo que isso custe a alienação, a marginalização, o rompimento, a ruptura, o afastamento de relacionamentos, tanto com Deus como com pessoas. Ele não estava nem um pouco preocupado em não se relacionar com Deus. Ele não estava nem um pouco preocupado em se relacionar com a sua família. Ele não estava nem um pouco preocupado em se relacionar com os irmãos da fé e com as irmãs da fé. Ele estava preocupado em realizar os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, custe o que custar. E esse é o primeiro estágio que todo ser humano vive na sua aventura humana. Estão alienados. Se o preço para se ter o que se quer ter é romper relacionamentos, assim se faz. Se o preço para chegar no estágio da riqueza, de ser um dos maiorais, seja trair o seu próprio povo, assim o faz. Romper com a família, assim o faz. Oprimir o mais frágil, assim o faz. Porque para ele o que mais importa é conseguir chegar onde ele quer chegar, é conseguir ter o que ele quer ter. Esse é o início da história desse homem. E talvez nós precisamos nos perguntar essa noite: será que em função daquilo que nós queremos obter, desde a questão material, e há também a questão da segurança, porque quando você era um publicano, ainda mais sendo o chefe dos publicanos, você tinha uma escolta de Roma para você. Tem segurança melhor do que essa? Você viver num lugar hostil, com pessoas hostis, que agora olham para você como inimigo do próprio povo. A qualquer momento você poderia ser morto, atacado, agredido. Ele agora não tem apenas todo esse patrimônio, toda essa riqueza, todos esses bens. Ele tem uma segurança invejável. Um centurião. Você sabe o que significa um centurião? É alguém que tem para si autoridade sobre 100 soldados. Então imagine só, a qualquer momento ele poderia invocar 100 soldados para ficar à disposição e proteção de Zaqueu. Gente, isso aqui parece ser uma vida dos sonhos. Porque se nós temos pessoas que quando se tem muito,
passam a ser alvos de sequestro, de perseguição, correndo risco por aquilo que se tem. Esse homem não precisaria temer absolutamente nada e ninguém, porque ele tinha tudo aquilo e era um intocável. Não apenas por ter um centurião ao lado dele todos os dias, mas porque se alguém relasse nele, Roma vinha com todo o seu poder de punição. Isso aqui parece uma vida dos sonhos. Você ter tudo o que você quer e ainda assim ser um intocável. Ter a guarda mais poderosa do império à sua disposição, à sua proteção. Tem pessoas que talvez em busca desses ideais acabam sabotando o que é essencial e tão precioso, que é a relação com Deus, que é a relação com o próximo, que é a relação com o povo, que é poder andar dignamente numa cidade sem estar devendo nada a ninguém, que não precisa se desviar de ruas e de lugares com receio de olhar nos olhos de alguém que deve e simplesmente temer a tal realidade. Tem pessoas que rompem para poder assim se proteger dessas realidades. Será que você não está com a mesma ideologia de alienação? Será que você não é alguém que está procurando isso que Zaqueu encontrou? E você está gastando o seu tempo, você está gastando a sua vida, a sua vitalidade, para poder ter essa segurança, para poder ter esses recursos. Salomão escreveu um livro chamado Eclesiastes, dizendo: vaidade, tudo isso é vaidade, é inútil, é nulidade, é correr atrás do vento. Talvez você está aplicando a sua vida, as suas forças, naquilo que quando você conquistar, você vai olhar para trás e perceber o rastro de destruição que foi causado, e principalmente de relações mal cultivadas, cercado de gente interesseira do seu lado, mas ninguém de fato e de verdade estando ali por quem você é, mas talvez pelo que você possui. Só que existe um segundo estágio, é o do tédio. É do tédio. Esse homem tinha tudo, e quando tem tudo, ele começa a adentrar num estágio entediante. É igual quando você quer muito um doce, aí de repente você ganha muito daquele doce, e no início você saboreia demais aquele doce, você come, e sempre que você quiser, você tem aquele doce à sua disposição. Chega uma hora que você já não consegue mais olhar para aquele doce, aquilo te gera um certo tédio, você passa a querer algo a mais, você percebe que aquilo não te satisfaz e te preenche como assim você achava, e você passa a estar à procura de algo ou alguém para trazer sentido para você. Então você começa a estar à procura, mesmo tendo aquilo que muitos gostariam de ter, você sempre está à procura. Zaqueu estava à procura, nós não sabemos claramente o motivo, ele tinha tudo, mas ainda alguma coisa lhe faltava. Zaqueu não imaginava aquilo que o filósofo, matemático, teólogo chamado Blaise Pascal vai escrever há muito tempo à frente do tempo dele. Ele disse assim, esse filósofo: o vazio que há no coração do homem é do tamanho exato de Deus. Ou seja, esse vazio que a gente tenta preencher com todas as coisas, na verdade só pode ser preenchido de fato com o próprio Deus. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que esse venha discernir todas as coisas. Sabe por que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Sabe por que você tem essa lacuna de eternidade? Para que só algo / alguém possa de fato preencher. Para se preencher o que é eterno, para se preencher a eternidade, somente quem é eterno. Somente Deus pode preencher esse vazio que há em você e há em mim. E agora Zaqueu está à procura, Zaqueu está buscando, e nessa busca nós encontramos vários alguéns, nessa procura nós encontramos várias coisas. Só que quando nós encontramos várias coisas, e aí eu cito novamente a história de Salomão no livro de Eclesiastes, à medida que ele vai encontrando várias coisas e vários alguéns, várias mulheres, várias construções, várias refeições das mais variadas da culinária mundial, sempre que ele encontra, o vazio permanece.
Ele continua ainda com aquele vazio, aquele senso de falta alguma coisa. Até que de repente, ele quer olhar e ver e saber quem é esse Jesus. Ele sobe numa árvore, simplesmente para ver quem Jesus era. Mas o que me chama a atenção é que a questão não é o Zaqueu que sobe para ver quem Jesus era. É o Jesus que em meio à multidão vê quem Zaqueu era. Diz o texto que quando Jesus passa, o identifica e o chama pelo nome. Isso é precioso demais no texto. Vai dizer o versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. Existe uma possibilidade. Talvez Zaqueu era simplesmente um personagem público, e por ser uma figura pública, era conhecido de Jesus e conhecido de tantos outros. Talvez por ele ser chefe dos publicanos, todo mundo sabia quem era. Pensa aí numa figura pública política, uma bem conhecida. Quem? O Dé. Onde você passa, você vê a figura pública, você sabe quem é. Há uma possibilidade de Zaqueu ser reconhecido por Jesus porque ele era uma figura pública, odiada, mas era, não é o caso do Dé. Mas ele era reconhecido, esse Zaqueu. Mas quando o evangelho de Lucas trabalha essa questão da nomenclatura do nome, é muito mais do que uma figura pública sendo reconhecida. Tem a ver com o Deus que te conhece, mesmo que outros façam questão de te tratar como desconhecido, sabendo quem você é. Quando existe o citar do nome, o chamar pelo nome, é uma conexão com toda a história bíblica do Deus eterno, que chamava pelo nome. Lucas está tentando dizer, Jesus sabia quem Zaqueu era. Jesus conhecia Zaqueu melhor do que toda aquela multidão. E naquele momento, diante de toda aquela multidão, aquele Zaqueu, odiado, uma expressão de blasfêmia, esse Zaqueu recebe o olhar de Jesus. Jesus olha para Zaqueu e o chama pelo nome. Isso é poderoso, lindo, profundo demais. O Criador dos céus e da terra, que construiu com o poder da sua palavra todas as galáxias e chama todas as estrelas pelo nome. Entre bilhões de habitantes, Ele conhece a tua digital, Ele conhece o teu nome, Ele conhece o teu RG, Ele conhece o teu CPF, Ele sabe quem você é. E ao citar o nome de Zaqueu, nome esse, como eu já disse para vocês, que era a representatividade de uma blasfêmia. Então o judeu nem pronunciava o nome de um Zaqueu. É como se fosse um ídolo. Não tenha nem o nome dos Balaíns, dos deuses, dos ídolos na sua boca. Falar Zaqueu era pecaminoso. Mas Jesus fala, Zaqueu, apesar de você ser quem você sempre foi, de ter feito as atrocidades que você fez, de ter se vendido em função do que você queria ter, mesmo que o preço tenha sido usar pessoas para alcançar coisas, eu quero ter um encontro contigo. Zaqueu, desce, venha ao meu encontro. E diz o texto, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Isso aqui para a gente passa muito despercebido. Mas além de Jesus falar, Zaqueu, Ele disse, hoje eu vou ficar na sua casa. A casa de Zaqueu era um palácio praticamente. Passar ali, tocar naquela porta, era você ter que ir no templo para se purificar. E Jesus disse, eu vou entrar na sua casa. Eu quero ter intimidade contigo. E o texto diz que ele desceu a toda a pressa. Ele não ficou ponderando.
Ele não ficou naquela, ainda não, tenho tanta coisa, tenho alguns impostos para cobrar ainda, eu tenho ainda que bater um papo com o centurião, eu tenho que fazer tal coisa. Você lembra quando Jesus chamou o jovem rico? E Jesus, ao chamar, o texto fala de um imediatismo, mas para negar, nesse texto, o imediatismo é para se render, é para dizer, é isso que eu não quero deixar para amanhã, eu não quero deixar para depois. E talvez essa noite seja a noite que o Espírito Santo de Deus te trouxe e te conduziu aqui, para dizer para você, exatamente essas palavras, do encontro que Jesus quer ter na sua história. Mas você precisa tomar essa decisão depressa. Não existe amanhã, não existe depois, é agora a noite da redenção, é agora a noite da entrega, é agora a noite de falar, eu quero esse encontro, pode entrar na minha casa, vamos comigo. Há tanto tempo não recebo ninguém na minha casa, há tanto tempo um judeu não pisa na minha casa, e agora o Messias, o Deus encarnado, está adentrando na minha casa. Que privilégio você, um ser Zaqueu. E aqui eu quero que você se identifique com Zaqueu. Todos os personagens na Bíblia funcionam como espécie de arquétipos, para nos fazer identificar com eles. Então todos nós temos um arquétipo projetado em nós, de Adão, de Eva, Jacó, José, e nesse caso de um Zaqueu, de um Judas. E quando a gente olha para esse texto, é como se Cristo nos dissesse, tenha essa atitude, depressa, não espere, eu quero entrar na sua casa. E o texto diz que Jesus, ao fazer esse convite, e Zaqueu aceitar, o texto fala que recebeu com alegria. É como se ele fizesse um banquete, chamasse todos os seus serviçais, para preparar uma grande festa. É como se dissesse assim, tudo aquilo que ele buscava, ele agora encontrou. Ou melhor dizendo, tudo aquilo que ele buscava, agora ele foi encontrado pelo olhar daquele que podia de fato preencher. E o coração dele transborda de alegria. Ok, até aí? Mas agora o texto vai nos trazer qual que é a evidência da salvação. O texto vai dizer no versículo 8. No versículo 7 o pessoal fica revoltado porque Jesus está se hospedando na casa de um pecador. Versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É alguém que está dizendo assim, Senhor, eu percebi que em toda a minha história, foi gerado em mim um espírito ambicioso, ganancioso de ter, e conviver com aqueles que nada tinham. E eu encontrava paz em conviver com quem nada tinha, em função de ter cada vez mais e mais e mais. Mas agora, eu quero tomar uma decisão. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu estou ganhando uma consciência, que eu quero ir em direção àqueles que ninguém quer se dirigir. Eu reconheço que eu tenho muito mais do que eu preciso, e eu posso dispor de parte do que eu tenho, em direção daqueles que nada têm. Essa mensagem é uma mensagem muito dura, para o nosso espírito capitalista selvagem, na nossa selva de pedras que nós criamos. É um capitalismo selvagem tão perigoso que adentrou no espírito das igrejas evangélicas, que a medição para a bênção de Deus não era mais a generosidade de quem doa, como acontece na Bíblia, mas é a capacidade de ter cada vez mais de quem assim foi intitulado como abençoado. A teologia da prosperidade surgiu de uma tal maneira, dizendo, você quer ver a bênção de Deus sobre a vida de alguém? Veja se esse alguém está prosperando, tendo cada vez mais e mais e mais e mais. É exatamente o oposto do que as Escrituras propõem, que você percebe a evidência na vida de alguém, pela habilidade, capacidade, movimento generoso em direção àqueles que não têm. A bênção de Deus não é
medida pela quantidade com que você passa a ter, mas pela qualidade do que você vem a ter. E mesmo que essa qualidade não seja tão expressiva quanto a quantidade de outro, a bênção de Deus não está na expressão da quantidade, porque tem pessoas que, como Zaqueu, tinha muita quantidade, mas aquela quantidade não era suficiente para simplesmente, de fato, preencher o vazio da alma daquele homem. Agora ele percebe que a questão não é a quantidade do que se possui, mas da qualidade do que se passa a ter. E a generosidade com que agora você cria como estilo de vida. Isso aqui é chocante. Nós estamos falando de alguém que oprimia para tirar. Alguém que com o seu poder romano, ortogado a ele, pegava dinheiro do povo e de forma injusta. Agora ele está fazendo um movimento contrário. Ele está se perguntando, ele está agindo. Eu posso abençoar, eu posso ajudar, eu posso socorrer. E o texto vai dizer, e se eu cheguei a defraudar alguém, agora ele vai e busca na lei de Deus, na Torá, o princípio de defraudação, 4 vezes mais. E é interessante essa questão da defraudação, porque o conceito de defraudar é às vezes você não apenas gerar prejuízos financeiros, como aqui acontecia, mas a defraudação pode acontecer quando você desperta sentimentos em outros que você não é capaz e nem está interessado em suprir. Isso é defraudar, é você despertar no outro aquilo que você não tem condições de suprir, ou que você nem está interessado em suprir. Você apenas quer do outro, mesmo que o outro depois fique ferido e arrebentado pela dinâmica da vida. Isso é defraudação. Você pode às vezes criar um relacionamento com o intuito da defraudação, para se ter algo, para se ter dinheiro que seja, e aí depois que você consegue, você abandona a pessoa toda destruída financeiramente falando. Esse é o primeiro sentido do texto. Mas o termo defraudar é exatamente isso, você passa a usar pessoas para alcançar coisas, alcançar os seus ideais. Defraudar é quando você desperta um sentimento em alguém, sendo que você não está disposto a se comprometer com o despertar que você assim o fez. Defraudar é quando você desperta um sentimento em alguém, sem ter condições de fato, e você sabe, de suprir aquilo que você assim está despertando. Isso pode se aplicar em todos os quesitos. E aqui ele está dizendo, se assim o fiz, eu restituo 4 vezes mais. Qual que é a evidência da salvação? A evidência da salvação, aí Jesus vai dizer no versículo 9, então, depois dessa consciência, desse cair em si, ou cair de si, de Zaqueu, Jesus vai dizer, então, Jesus lhes disse, hoje, agora, nesse exato momento, houve salvação nesta casa. Zaqueu já conhecia a Bíblia de cor e salteado, mas a salvação aconteceu naquele momento histórico. E qual que é a evidência? A evidência é exatamente aquele que, quando recebe o olhar de Jesus, o Jesus que levanta os olhos para olhar para Zaqueu, que olha nos olhos de Zaqueu, faz com que Zaqueu agora olhe para os oprimidos, olhe para os mais fracos, olhe para os defraudados, não apenas para deixar de ser um opressor e um defraudador, mas para restituir e reconstruir vidas. Preste atenção, se você foi alcançado pela salvação, não há em você uma ganância, um ímpeto de querer mais, custe o que custar, se tornando insensível àqueles que convivem com você, mas você quer sempre mais e mais. Você ainda se encontra perdido, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Agora, a evidência da salvação é sim em você a compreensão, graças a esse encontro de Jesus, de que a questão não é a quantidade do que se possui, mas é a qualidade do que se tem. Se você tem a compreensão e a prática de falar, o que eu tenho, mas ele está em disposição simplesmente
para socorrer quem não tem. Generosidade. Você é uma pessoa generosa? Ou você é uma pessoa que só pensa em si? Egocêntrica, ególatra, egoísta? Ou você é generosa? A generosidade faz parte de quem você é? Será que você é alguém que antes era um opressor, mas agora você se tornou um libertador? Antes você era um defraudador, agora você se tornou um reconstrutor de vidas. Talvez você já machucou muita gente, você já feriu muitas pessoas, oprimindo, tirando, ou deixando de ser generoso, ou defraudando, despertando sentimentos que você não estava disposto a suprir e nem tinha condições de suprir. Se a salvação te alcançou, era assim. Mas talvez essa noite você está dizendo: eu sou ainda um Zaqueu. Eu ainda vivo em função de querer ser o maioral. Eu trabalho querendo ser o maioral. Eu quero ter dinheiro para poder provar para minha família que eu sou o maioral. Eu quero provar para as pessoas que eu sou o maioral dos. Você ainda continua no estilo de vida competitivo, tentando provar para pessoas que de fato estão nem aí para você, que você tem, que você pode. E enquanto você não tem e não pode, você fica até ostentando e fingindo que tem. Quer seja pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Você sempre quer mostrar uma coisa que não condiz com a sua realidade, porque no íntimo do seu ser você acha que precisa ser daquela forma para ser feliz. E aí por isso que às vezes você fica depressivo, porque não recebe a quantidade de likes que se esperava, comentários, compartilhamentos, visualizações. E aí você fica com aquela sensação de que, já sei, eu preciso fazer alguma coisa para que esse engajamento. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à publicidade, a marketing, tá? Porque é influência, não estou fazendo uma crítica a isso. O que eu estou dizendo é, pessoas que se retroalimentam disso, porque quer ser o maioral. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você seja como Zaqueu, você oprime pessoas. Talvez você defrauda pessoas até hoje. Sabe o que é lindo e maravilhoso? É que no encontro daquela noite com Jesus, tudo mudou. E essa noite, tudo pode mudar. Você pode sair daqui tomando uma decisão muito séria, na presença de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que você cante comigo a canção do Regis Danese. Eu não vou saber toda a letra, mas eu vou puxar, você vai comigo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha, sara. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Bem suave para terminar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Faça isso, Senhor.
ensina a ter santidade. Faz um milagre em mim. Amém. Essa foi a sua oração. Que você saia daqui tomando essa decisão em nome de Jesus.